Olha, dimensionar condutores elétricos é uma daquelas etapas, sabe, super críticas em qualquer projeto. Não é só fazer a energia chegar de um ponto ao outro, é sobre garantir segurança, eficiência e, claro, tá de acordo com as normas. Neste guia, vamos mergulhar nesse processo passo a passo, usando como base a nossa Bíblia da área, a NBR 5410. E para começar, uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia. Na dúvida, colocar um fio mais grosso é sempre o melhor a se fazer? Muita gente vai dizer que sim por segurança. Mas a verdade é que, na engenharia, a resposta raramente é um sim ou não tão direto. O melhor, na verdade, é o correto. E as consequências de errar nesse cálculo são bem sérias. Pensa só, um condutor fino demais, o que a gente chama de subdimensionado, não aguenta o tranco. Ele superaquece pelo efeito Joule e o risco de um incêndio é real. Por outro lado, se a gente exagera e bota um fio grosso demais, o superdimensionado, estamos jogando dinheiro fora. Cobre é um material caro e ainda ocupa um espaço desnecessário nos eletrodutos. O objetivo aqui é encontrar o equilíbrio perfeito, técnico e econômico. Para a gente chegar nesse equilíbrio, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender por que isso é tão importante. Depois, mergulhamos nos dois critérios técnicos que mandam no jogo: capacidade de corrente e queda de tensão. Vamos dar uma olhada rápida em como dimensionar o neutro e o terra, e para fechar, a gente aplica tudo num exemplo prático. Então vamos lá, começando pelo básico. Por que todo esse esforço? Porque um condutor dimensionado do jeito certo é literalmente a fundação de uma instalação elétrica segura e que funciona bem. Dimensionar, no fim das contas, é definir a bitola do cabo. E o que é isso? É a área da seção dele, a grossura do cobre, medida em milímetros quadrados. Ah, e um detalhe super importante aqui. Não vamos confundir a bitola do cabo com o diâmetro do eletroduto, aquele cano por onde ele passa, ok? São duas coisas diferentes, dois cálculos distintos e ambos muito importantes em um projeto. E antes mesmo de qualquer conta mais complexa, a NBR 5410, lá na tabela 47, já nos dá o pontapé inicial. Ela define seções mínimas por uma questão de resistência mecânica, para garantir que o cabo não se rompa na hora da instalação, sabe? Para iluminação, nunca, jamais, menos que 1,5 milímetro quadrado de cobre. Para tomadas, o mínimo sobe para 2,5. Isso aqui é a base de tudo, é a regra número 1. Agora sim, vamos entrar no nosso primeiro grande critério técnico, a capacidade de condução de corrente, ou como o pessoal da área chama, ampacidade. Aqui, o objetivo é um só: garantir que o cabo consiga transportar toda a energia que precisa sem virar uma torradeira. O processo todo se resume a 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente calcula a corrente que o equipamento vai consumir. Segundo, olhamos as tabelas da norma para ter uma escolha inicial. E terceiro, e muito importante, a gente ajusta essa escolha para as condições reais da instalação, usando os fatores de correção. O cálculo da corrente de projeto é onde tudo começa. Para um circuito monofásico, a conta é simples. É só dividir a potência do equipamento em watts pela tensão, em volts. Esse valor que a gente encontra é a corrente que o cabo vai precisar aguentar continuamente. Mas olha que interessante, a capacidade de um cabo não depende só da quantidade de cobre, mas também da sua capa, da sua isolação. Uma isolação comum de PVC, por exemplo, suporta até 70 graus Celsius. Já isolações mais robustas, como EPR ou XLPE, aguentam até 90 graus. E por que isso importa? Porque essa tolerância maior ao calor permite que eles conduzam mais corrente na mesma bitola. É por isso que a norma tem tabelas diferentes para cada tipo de material. Então, com a corrente calculada e a isolação definida, a gente vai consultar as tabelas da norma, como a famosa tabela 36. Lá, a gente cruza a bitola do condutor com o método de instalação, se ele está em um eletroduto embutido, em uma bandeja, ao ar livre, para encontrar a capacidade de corrente base daquele cabo. Só que tem um detalhe: as tabelas consideram condições ideais, de laboratório. Na vida real, vários circuitos passam juntos no mesmo eletroduto, e um aquece o outro, já que o calor não consegue se dissipar direito. Para corrigir isso, a gente aplica o fator de correção por agrupamento. E se a temperatura ambiente for maior que os 30 graus padrão da norma? Aí usamos o fator de correção de temperatura. Esses fatores, na prática, reduzem a capacidade do cabo e podem nos forçar a usar uma bitola maior. Ok, o cabo foi escolhido para não superaquecer. Missão cumprida? Ainda não. Precisamos passar pelo segundo critério para garantir que a energia chegue com qualidade lá na carga. E para isso, vamos falar de queda de tensão. Pensa assim, todo condutor, por melhor que seja, oferece uma pequena resistência à passagem da corrente.
Essa resistência faz com que uma parte da energia se perca no caminho em forma de calor, o que se traduz numa queda de tensão ao longo do comprimento do fio. Ou seja, se a queda for muito grande, um equipamento de 220 volts pode acabar recebendo só 210 volts e não funcionar direito, ou até mesmo queimar. E qual é o limite aceitável para essa perda? A NBR 5410 é bem clara. Para a maioria dos circuitos que alimentam cargas, a queda de tensão total, desde o quadro de medição até o equipamento, não deve passar de 4%. Esse é o nosso alvo. Para verificar se a nossa escolha de cabo atende a esse limite, a gente usa fórmulas como essa aqui. Nela, a gente calcula a seção do cabo S. Repare que ela depende da corrente I, da distância L e da queda de tensão que a gente pode ter, o tal do ΔU. Se o cálculo com a bitola que a gente escolheu lá pelo critério do aquecimento der uma queda maior que 4%, não tem conversa. A norma nos obriga a aumentar a seção do cabo até que ele atenda a esse critério também. Bom, falamos bastante do condutor fase, mas um circuito completo e seguro precisa dos seus guardiões, o neutro e o terra. Como a gente dimensiona eles? Para o condutor neutro, a regra geral é que ele tem a mesma seção da fase. Existem alguns casos onde ele pode ser reduzido, mas muito cuidado. Em instalações modernas com muitas fontes eletrônicas, as correntes harmônicas podem sobrecarregar o neutro. Na dúvida, é mais seguro manter a mesma seção da fase. Já o condutor de proteção, o nosso fio terra, tem sua bitola definida pela tabela 58 da norma e é sempre em função da bitola que a gente já calculou para o condutor fase. Teoria é ótimo, mas vamos ver tudo isso funcionando na prática. Vamos dimensionar juntos o circuito de um chuveiro elétrico, que é um dos maiores vilões de qualquer instalação residencial. Aqui estão os dados do nosso desafio. Um chuveiro de 7.500 watts de potência, ligado em 220 volts. Ele está a 25 metros de distância do quadro de distribuição e os cabos vão passar por um eletroduto que está embutido na parede. Primeiro passo, como sempre, calcular a corrente de projeto. Potência dividida pela tensão, 7.500 dividido por 220, nos dá uma corrente de 34,1 amperes. É esse o valor que nosso cabo precisa suportar. Agora, vamos para a tabela 36. Considerando o nosso método de instalação, a gente vê que um condutor de 4 milímetros quadrados não ia dar conta. O próximo da lista, o de 6 milímetros quadrados, suporta até 41 amperes. Como 41 é maior que os nossos 34,1, pelo critério da corrente, nossa escolha inicial é o cabo de 6 milímetros quadrados. Aprovado. Último passo, a prova de fogo, a verificação da queda de tensão. Aplicando a fórmula para o cabo de 6 milímetros quadrados numa distância de 25 metros, encontramos uma queda de tensão de aproximadamente 3,5%. Como esse valor é menor que o nosso limite de 4%, perfeito! O cabo de 6 milímetros quadrados está aprovado nos dois critérios. Essa é a nossa escolha final e correta. E isso nos leva de volta à nossa conversa inicial. O dimensionamento de condutores é essa busca precisa pelo ponto de equilíbrio, onde a segurança máxima encontra a eficiência econômica. Não é sobre usar o cabo mais grosso, e sim o cabo certo. E a questão que fica é, como esse princípio de otimização se aplica a todas as outras áreas de um projeto? Esse é o coração da boa engenharia.